Olá, sou a Cláudia. Venho aqui para a gente discutir hoje sobre a temática o sujeito e as suas relações com as dependências de drogas, seja lícitas ou ilícitas, dependência de álcool. E já peço para você se inscrever no canal, se gostar, dar um like, compartilhar, dar um joinha. Esta é uma temática muito importante porque ainda é um tabu poder falar sobre uso de drogas, de substâncias psicoativas, o quanto isso é mascarado, o quanto isso leva-se muito tempo para que a pessoa possa aceitar que ela está numa relação de dependência. Enfim, gostaria de trazer essa reflexão sobre a importância, porque as drogas, seja lícitas ou ilícitas, seja o álcool ou o abuso de medicamentos psicotrópicos a longo prazo, sem acompanhamento, traz prejuízos. O que eu observo nesses anos trabalhando com essa demanda, o quanto tivemos um movimento de retrocesso, um movimento mais fechado em relação a isso, no sentido de uma visão mais proibicionista, de ações que ficam mais baseados no foco da abstinência e do foco da mudança do comportamento. O que eu vejo que é importante ampliar é olhar para o uso das dependências como sintoma, como aquilo que o sujeito produz na sua forma de viver, nas suas dores, numa forma de válvulas de escape, e entender cada caso é um caso e qual o sentido para aquele sujeito, né, nesse simbolismo da relação dele com o uso de substâncias. Vejo padrões de tratamento muito fechados, muito baseados em orientação educacional, do que ouvir as pessoas, ouvir sobre elas. O que eu percebo, as pessoas estão mais focadas na droga do que no sujeito que usa a droga. Vejo isso em tratamentos até do tabaco, do álcool, de outras drogas, focado somente nessa meta de largar a substância, e parece que não tem um sujeito, o contexto, né? Quando ele começou a usar, o porquê é difícil largar, as motivações que são ambivalentes. E parece que também existe uma pressa, né, para resolver esse problema, sendo que a relação do sujeito com as dependências é muito mais complexo, muito mais profundo, e não acredito que tenha que ser baseado só de estar abstinente ou não, né, da droga. Isso varia muito, o que cada um quer, o que cada um consegue. Então, acho que é uma reflexão importante como as pessoas buscam, né, tratamentos nessa temática de uso de substâncias psicoativas. Acho que é importante ampliar formas de pensar, acho importante retomar as questões de redução de danos, de retomar a autonomia e a liberdade do sujeito, poder falar sobre isso. Eu observo que ainda tem um moralismo, não há muitos espaços para a pessoa falar de si, somente falar de si na relação com a substância, focando essa mudança do comportamento para ela ficar abstinente. Então é uma reflexão importante, porque precisamos, né, se deparar com a complexidade humana, e o desejo do profissional não tem que ser o desejo do paciente, o ritmo do profissional ou da instituição, né, está atravessando o sujeito que diz de si, que sofre, né, em que momento ele percebe isso, essa consciência maior, e ele ter o direito, né, de poder falar dele, ter espaços para isso,
e não ficar rotulando, né, ele nessa relação com o objeto de consumo, que aí no caso é a droga. Há um sujeito para além das substâncias que precisa ser ouvido. Um forte abraço.